Podcast Sai da Média número 165. Errou! Seu podcast de produtividade para vencer a procrastinação. E hoje nós vamos falar de como se conectar com Deus e achar seu propósito divino. Ou talvez você pode querer chamar esse podcast de como despertar o seu poder criador. Ou talvez você pode chamar esse podcast de como você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Ou talvez você pudesse chamar isso de como sair da média para o mundo espiritual. Para o mundo espiritual, que vai refletir no mundo material. Resumindo, mas Jerônimo, tudo isso são 4 podcasts num só? Não, é o mesmo. É porque a gente alinhando o que é ser o conteúdo, cada um deu uma ideia de título e todos eles dê a deixa. Vou dar uma deixa. Saindo da Matrix. Ou podia ser. Podia ter um novo título. Saindo da Matrix pra quê? Pra que você sai da Matrix? Todo mundo está em busca de liberdade. Para ser livre de fato. Eu falei isso com a Verônica. Para ser livre de fato. Tudo que se vende ou que se compra nesse planeta, tudo que o ser humano faz hoje tem um fundo, a liberdade. Será? Quando uma pessoa fala assim, você pergunta, você gostaria de ser rico ou ganhar na loteria? Sim, não é pelo dinheiro. É pela liberdade que o dinheiro traz. É pela liberdade. Por que os tiranos querem tanto poder? Porque eles querem uma liberdade, talvez doente, de fazer o que eles quiserem fazer, né? E aí, é claro, aquela palavra ali fica fora desse contexto, a temperança, né? Porque quando você é um tirano e você quer ter a liberdade de fazer o que você quiser, com quem você quiser, aí você perde a temperança. Mas aí é quando a liberdade ultrapassa, aí é quando a liberdade ultrapassa o limite e vira uma liberdade ruim. Tudo em excesso. Eu vi uma vez, Paty, desculpa, fala aí, depois eu conto o Eu acho que a plano. gente tem que apresentar os convidados, né? Porque a gente não faz isso. Mas será que a gente ainda precisa? Nós ainda precisamos de apresentação. Já é terceira vez aqui, né? Terceira vez aqui. Terceira vez do Marcos, terceira vez da V, e segunda vez juntos. Né? Esse é o podcast Sai da Média, eu sou Jerônimo Temer, coach, especialista em produtividade e neurociência, Paty Araújo, especialista em marketing de significados, família Design Rap Family, Marcos Xamã, AV, e eles fazem o quê? Cara, eles são, eu diria assim, né? Design Rap Family é o perfil deles no Instagram, então eu já vou deixar aqui embaixo para vocês seguirem, porque vale a pena seguir eles, mas eu diria que, cara, eu acho que Deus, saúde e sucesso tem muito a ver com o que vocês vão ver no canal deles. Você tem muito a ver com buscar a volta à essência, a volta à raiz, a volta à energia, saúde, energia vital. Eu acho assim, se você quer ter mais saúde, mais energia vital, se você quer rejuvenescer, se você quer alcançar diversos resultados na tua vida, eu acho que se reconectar com você mesmo. Se reconectar com você mesmo, olha que legal, muito massa, acho que você tem que estar lá. Eu lembro que uma vez eu estava vendo uma mágica. A mágica era de um cara, mágica para a humanidade, é um mágico que está no Netflix, um desses mágicos tem uns programinhas que pegam, né, de mágica, que você fica, cara. Legal, massa pra caramba. E ele fez o quê? Ele pegou uma caixa, o cara chegava na loja de donuts e perguntava, você gosta de donuts? 99% das pessoas não gosta, vai dizer que gosta, né? Tá na loja de donuts. E aí ele pegava a caixinha de donuts e falava, então pega um donut. Aí o cara ficava assim, falou, pode pegar. Aí o cara pegava o último da caixa, aí ele fechava a caixa, e o cara comia donut fresquinho. Aí abria de novo, era uma mágica, tinha um outro ali dentro. E era louco, aí o cara comia de novo. Pum. Aí ele abria, tinha outro. Aí o cara já comia. No 5º donut, o cara já tava assim. Mal-humorado, assim, tipo, não vai acabar isso não? Aí ele fazia assim, abria, tinha 12. Aí o cara, tipo, pô. Ou seja, até de donut em excesso enjoa. Uhum. Até donut que você ama, em excesso enjoa. Então, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito pra tudo na vida, né? Bastante é o bastante. Bastante é o bastante. Cara, tem hora que é o bastante, né? Bastante é o bastante de roupa no teu guarda-roupa, bastante é o bastante de dinheiro, bastante é o bastante de sofrimento. Bastante é o suficiente, Bastante é o bastante. Cara, tem gente que tá passando por muito sofrimento e bastante é o bastante. Mas, ou seja, tem uma hora que você tem que falar assim, cara, chega, né? E aí eu quero começar assim, né? A gente vai falar sobre Deus aqui, sobre sucesso e sobre saúde. O último podcast a gente falou sobre desenquadramento. O que é o desenquadramento? O último podcast de vocês dois. Eu e Marcos. Podcast que a gente chama de o Flow Roll. O que é? Esse é o segundo Flow Roll que a gente está fazendo. O que é o Flow Roll? Flow Roll, o Marcos me ensinou. O cara vai no jiu-jitsu, ele tá ali no chão, fazendo um chão, ninguém quer finalizar ninguém. Quer só fazer um flow roll. Deixa fluir. Pega o braço, larga, pega a perna, aí tal. Estudo, mobilizou, né? É uma brincadeira, solta. Estudando possibilidades, né? Isso.
E aí a gente explorando possibilidades. Mas né? sem o objetivo de finalizar ninguém. E o que a galera curtiu muito, né, Paty? É a possibilidade de você discordar das pessoas, discordar das ideias, sem discordar das pessoas. Né? Tem pessoas incríveis que têm ideias bosta. Né? Assim como nós nessa mesa. Todos nós somos pessoas incríveis com ideias bosta. Paty tem ideias bosta? Tem. Ideias bosta. Tem um pacote, né? Ideias Xamã tem ideias bosta, V tem ideias bostas e eu... Só geniais, né, Só geniais. Vamos esperar. Talvez sejam ideias bostas para uns e para outros não. Isso, obviamente. Depende de como você vê. Você sabe que, discordando, assim, com respeito da ideia, né? Eu não concordo com o que você falou sobre todo mundo busca liberdade. Por quê? Eu acho que todo mundo busca preencher o seu valor master, seu valor supremo. Um valor, quando a gente fala no coaching... Um anseio. Né? No coaching, existe inclusive uma ferramenta onde você entende quais os seus valores, quais os 5 primeiros e em hierarquia. Porque os valores, eles comandam as nossas decisões. Então, para você, a gente já falou de arquétipos, eu já trouxe isso, inclusive, que você tem essa coisa da liberdade muito forte. Então, o que sai para você? Nas suas lentes, cara, todo mundo faz por liberdade. Eu sei que muita gente faz por liberdade, mas, por exemplo... Você faz ver por liberdade? Eu faço por liberdade. Eu tenho esse arquétipo bem forte em mim também. Da liberdade. Da liberdade. É uma coisa que eu prezo muito. Valor. Esse valor. E o arquétipo também, mas tá tudo junto ali. O arquétipo tem esse valor, né? E o seu, Paty? E o seu? Cara, o meu... Você faz tudo por liberdade? Liberdade, para mim, é importante. Ele tá entre os 5 ali. Ele é importante, mas ele não é o meu primeiro. Acho que meu primeiro valor que me guia mais é segurança, é paz. Para mim, paz, eu faço muito mais coisa para me sentir em paz do que para me sentir livre, sabe? É uma coisa que me chama muito forte, assim. Talvez o dinheiro traga para você liberdade. Para Paty, traz paz. Para alguma outra pessoa, talvez traga poder. E ele gosta de outra segurança. Para outra segurança. Então, acho que a gente vai em busca do nosso valor. Jerônimo tem um valor de contribuição muito alto. Muito alto, que é o que fez ele largar a AGU, largar várias coisas. Ele tem esse anseio, assim, né? De contribuição muito forte. Mas deixa eu colocar uma coisa aqui. Desculpa, terminou? Não, terminei. A liberdade, né, da qual eu me refiro, é a expressão daquilo que você é. Então, eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, tá? O Joãozinho... ele cresceu e o pai dele tinha uma agência de seguros. Então, e era muito bem sucedido, então o mais óbvio... A história é verídica ou é hipotética? Não, uma história hipotética. Eu não quis falar hipotética, acabei falando esdrúxulo, mas... E aí, mas é hipotética, Porque podia ser esdrúxula e verdadeira, ficção, né? É uma ficção. Joãozinho... E aí ele foi trabalhar com o pai, mas ele se sentia extremamente infeliz ali, né? E ele se sentia preso, muito embora ele fosse muito bem sucedido. Ele não conseguia expressar aquilo que, na verdade, ele queria fazer, que era ser um veterinário, por exemplo, rural, de fazenda. E dali ele deixou aquele trabalho, aquela segurança financeira, mas ele foi em busca da expressão. Então, a liberdade, ela é o teu canal, o teu veículo de expressão máximo, né? Eu sempre falo, os cachorros, nós temos 3 cachorros, né? Inclusive um tá aqui. E o interessante é que eles ficam louquinhos de vez em quando, né? E o cachorro, como todo animal na natureza, eles não têm essa autocrítica de, será que eu vou ficar esquisito fazendo isso? Cara, eles fazem as coisas mais engraçadas, né? E a gente acaba achando bonitinho, né? Mas se você fosse agir daquela forma no meio da sociedade, você seria pego pelo medo da crítica, né? Então, assim, né? Não ter medo de expressar aquilo que você é realmente em última instância, a liberdade máxima, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas buscam em essência, né? É essa expressão, o que é que eu vim fazer aqui e você se tornar aquilo que... Olha aí, Alauk, se tornar aquilo que você veio ser, né?
Essa é a expressão. Então todo mundo veio ser alguma coisa aqui? Claro. Todos nós temos um gift e a gente precisa colocar esse gift pro mundo, né? Nós temos um gift é um dom. É um dom, né? Um dom, né? Todo mundo tem um dom, um talento. Não, acho que eu acredito que as pessoas se perdem justamente aí, com medo do julgamento, sendo o que os outros esperam que eles sejam, ou um pai, a mãe, alguém da família, os filhos. A gente está sempre pensando em tudo de fora e nos perdendo de nós mesmos. E vendo pouco de dentro, né? Sem olhar o que está dentro, sabe? E aí a gente vai se perdendo, e aí começa a vir aquela confusão, a gente começa a se... Quando a gente se perde de nós mesmos, é uma coisa muito ruim, porque você fica perdido na vida, porque nada faz sentido. E aí cada situação, porque a vida é feita de situações, e cada situação se torna um problema muito grande, porque você não é você. Você está desconectado, né? E esse lance da expressão é tão legal. Por exemplo, imagina que aqui tem um botão, tá? Um botão, deixa eu botar aqui, um botão de rosa, né? Algumas coisas interessantes em relação a esse botão. Esse botão, ele só vai se desenrolar na rosa. Tudo que ele não vai conseguir mudar. Ele já é aquele botão. Então, praticamente ele está predestinado, a não ser que haja uma interferência externa. Por exemplo, vem alguém, esbarra naquele botão, fere aquela pétala externa, então ele vai ficar. Mas, fora isso, né, ele vai se desabrochar e vai ser aquele botão, ele não vai ser outra coisa. O ser humano, ele carrega isso dentro, mas ele tem a capacidade de mudar o curso do desabrochar, né? E é o único que consegue fazer isso. E é daí que surge o nosso poder de liberdade principal, não só na vontade de se expressar, mas também na capacidade de interferir no desabrochar. E engraçado assim que a gente vai falar dos temas que a gente vai falar hoje, né? Um deles é sucesso. E você conseguiu, quando você explicou, eu entendi, eu concordo com você. Sobre liberdade, a liberdade de se expressar, porque quando você Ficou amiga? Fiquei amiga. Que bom! Porque quando você se expressa, você busca o lugar dos seus dons, dos seus talentos, você está na direção daquilo que é importante para você, que se alinha com você mesmo, né? E eu acho que o caminho do sucesso... Por que sucesso é diferente para cada um, né? Porque cada um carrega algo que é importante, um valor diferente. Então, o sucesso para o Marcos pode ser completamente diferente de sucesso para Jerônimo, para V, para mim, para o Five, que está assistindo a gente. Porque eu acho que isso se alinha completamente com o valor que a gente carrega, com o que é importante para a gente se sentir preenchido, sentir na direção daquilo que nos... Né? Aí eu preciso voltar na pergunta... Você concluiu, Paty, não queria te interromper. Eu achei que você concluiu e ia emendar a pergunta. Aí eu quero voltar na pergunta que não fechamos no nosso primeiro Flow Roll. Ok. Aí eu fiz a seguinte pergunta. E o que Deus espera de nós? Agora, calma. Se a gente Chegou perto aí, né? Por isso que eu tô voltando nela. Se a gente tem um gift, a gente tem um dom. Se a gente nasceu para ser um botão, ou seja lá o que for, e desse botão a gente até tem o rumo de trocar. Né? Se a liberdade, a gente conseguir se libertar e ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. O que Deus espera de nós, se é que Ele espera alguma coisa? Aí na última, você trouxe que não esperava nada, eu contextualizei, a gente acabou não fechando essa lógica. E aí, Deus espera alguma coisa de nós? Ao meu ver, sim. Deus espera que nós sejamos criadores e não somente criaturas. Fala mais. Esse é o meu ver. Todos nós carregamos um dom, né, um gift, e nós precisamos trabalhar ele. E precisamos transbordar isso para que nós tenhamos consciência que nós podemos realizar, seja o que for. Eu acredito que nós somos seres mágicos, capazes de realizar, seja o que for, desde que nós tenhamos consciência e acreditemos.
e posso trazer evidência que a V tem razão? Quer evidência? Vamos lá. Vou trazer evidência, né? Sempre busco evidência. Você sabe que eu sou estoico cristão. Como estoico, eu busco viver minha vida material. E como cristão, cristianismo puro. Então, eu levei umas pancadas na internet esses dias aí sobre cristianismo puro, né? Porque você sabe que como estoico, eu estou desenvolvendo uma habilidade que eu não tinha. Hoje eu estou desenvolvendo. Então, por exemplo, se a V tem mais dinheiro do que eu, a única coisa que eu posso inferir dessa afirmação é o quê? Que a V tem mais dinheiro do que eu. Eu não posso inferir, eu não posso dizer, eu sou mais inteligente que você e tenho mais dinheiro que você. Eu sou melhor para negócio que você e tenho mais dinheiro que você. Eu acho que essa é uma das grandes confusões no mundo, né? A inteligência, quer dizer, a capacidade de adquirir moeda, né? Dinheiro, de acumular riqueza, ela acaba embaçando a visão da humanidade sobre inteligência, o que tem realmente valor. Mas né? eu diria, eu podia dizer isso para qualquer coisa, né? Eu podia dizer isso para qualquer coisa. Se eu digo para vocês, por exemplo, que o João ele é lindo, eu não estou dizendo que a Carol é feia. Eu só tô dizendo, a única afirmação que você pode tirar disso é que João é lindo, né? Então, é a única afirmação, né? Então, o que eu defendo no cristianismo puro, só para ficar claro para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, que Jesus... E aí você tem a teoria que talvez Jesus não foi uma pessoa real, né? Não, que ele existiu, sim, mas o que eu falei no último episódio é que existe uma diferença entre Jesus e histórico, o crístico. E o Cristo, né? Legal. Então, o Cristo é uma coisa e Jesus... Histórico seria outro, né? O Sim. Jesus que viveu historicamente. Mas beleza, vou fechar aqui. Então, para mim, Jesus é o único líder espiritual. Temos muitos líderes espirituais, né? E eu respeito, pelo menos, todos que buscam o amor. Buda, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. A gente tem muitos líderes espirituais que buscaram o amor, né? Até onde a gente sabe, historicamente falando, Martin Luther King, baita... Claro, não dá para comparar Martin Luther King com Jesus, mas foi um líder espiritual também, né, que buscou o amor. E só que Jesus foi o único que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Inclusive, hoje a gente tem uma fonte que ele erra muito, mas é uma fonte que historicamente ele é muito bom, que é o ChatGPT. Eu tenho a versão paga dele, né, que é a Plus, a 4.0, e eu perguntei quantos líderes espirituais disseram eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele só Jesus. Então, ele é uma boa fonte histórica de dados, né? Então, só Jesus. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é. Paulo não é. Davi não é. Moisés não é. Não, então, mas Jesus olha, eu trouxe... Eu sou, ele não falou. Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, eu sou. Existe uma coisa muito interessante no eu. Olha só, presta atenção. Então, essa é uma teoria esotérica incrível que a gente pode trazer e discutir ela um pouco. Eu amo essa visão do eu sou, né? você já ouviu essa visão? I am, versão, né? I am, já ouviu, Paty? Vai ser incrível essa discussão. Vou amar que a gente traga ela pra cá. Vou amar. Ela é... São os discords do Conde de Saint-Germain, né? Só um parênteses aqui, pessoal. Em português, são o quê? Houve algumas poucas reclamações sobre o fato de nós trazermos expressões em inglês aqui. Não é de propósito, não é porque nós somos metidos que moramos na América. É o seguinte, eu e Verônica estamos aqui há 13 anos. Eu nunca mais estudei nada em português. Então, as novas referências são em inglês. Tudo que eu estudei de física, biomecânica, enfim, de genética, tudo relacionado à saúde e mais filosofia. A gente vê isso pelo João. O João tem coisas que ele já aprende em inglês que ele não consegue explicar para o amigo no Brasil em português. Ele quer falar, aí o cara fala assim, da célula. Ele aprendeu em inglês. E aí ele não sabe falar em português porque ele aprendeu em inglês. Então não tem como, cara. Então a gente vai, na medida do possível, a gente vai sempre traduzindo, puxando. Já aconteceu, inclusive, de ter terminado a mentoria. Então a gente fecha uma dieta específica e eu ter escrito a dieta toda em inglês, né?
e entregue em inglês para uma pessoa que está no Brasil. Ela falou, maravilha, só que, assim, eu não entendi será que dá nada, para você mandar a versão em português? E aí ferrou, porque alguns produtos você já aprendeu aqui, né? Quando eu faço as minhas anotações, aqui tá misto, tá? Inglês e português. Então, existe realmente essa habilidade do cérebro em mesclar, né? As crianças aqui, as nossas crianças que nascem aqui, elas estão falando, de repente, elas jogam uma palavra em português, ou elas estão falando com a gente em português, de repente, elas jogam uma palavra em inglês. Então, me desculpem, tá? Mas tudo bem, o eu sou. O discurso, eu não sei... Mas deixa eu fechar. Antes de a gente entrar no eu sou, eu preciso terminar a lógica aqui a lógica do cristianismo puro. O cristianismo puro se ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho, ninguém vai ao Pai senão através de mim, né? Paulo não é, Davi não é, os outros personagens respeitosamente bíblicos não são, ele é. Os outros têm o poder de estarem dentro da Bíblia, e para quem acredita, quem tem a religião que acredita que a Bíblia é um livro inspirado no Espírito Santo, acredita que tudo que está ali é inspirado, mas de jeito nenhum pode ter, quem falou de forma inspirada não pode ter o mesmo peso de quem falou sendo ele, né? Então o Marcos, ele pode, a gente convive muito, e daqui a 10 anos, se eu não tiver mais no plano material, o Marcos pode virar e falar assim, Jerônimo disse tal coisa, eu convivi com ele, mas o que você diz não pode sobrepor o que eu próprio disse. Então, cristianismo puro é a busca, é a volta da busca à essência, a volta da busca ao que Jesus disse. E também tem uma questão primária, muito grande. principal. Nós estávamos na nossa mesa lá, espiritual, e eu citei um versículo da Bíblia, que, se eu não me engano, ele está até aqui, que é o Lucas, né? Lucas 17, 21. Acho que foi isso. Lucas 17, 21. E aí, a Duda, a filha, né, da pessoa da casa lá, meu amigo, ela virou e falou assim, não, peraí, deixa eu pegar a minha versão da Bíblia. Pronto. Porque quando você pega uma frase da Bíblia, você vai debulhar ela e vai estudar, vai dissecar... Mas de qual versão, né, você tá falando? Pô, aí tem a Bíblia não sei o quê, tem a Bíblia não sei o que lá, tem o King James, tem o New International, a Nova Internacional... Então, nova versão internacional. Esse é o grande problema, porque você falou, o Jerônimo, quando estava vivo, ele falou isso. Mas também tem essa questão de eu chegar assim, não, na verdade, o que eu acho que ele quis dizer, isso. Pronto, acabou. Acabou. E a gente sabe que tem isso vem acontecendo, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Isso. E quando você busca o cristianismo puro, o que você está tirando? As distrações. Você sabe que eu passei 3 dias de olhos vendados. Sim. Interpretações, foi né? Incrível. Você está limpando para chegar mais próximo. É igual a matemática purista, né? E por que eu, de olhos vendados, consegui ter tantos insights? Escrevi um caderno inteiro de insights de olhos vendados. Pô, não tava de olhos vendados? Sim, mas dá pra escrever, bicho. Eu fui lá escrevendo, pouca coisa por página, letra maior, letra menor, letra na diagonal. Cara, mas super legível. Mas essa dá pra letra. entender tudo que eu escrevi lá. Um caderno inteiro, praticamente. Por quê? Porque eu diminuí as distrações. Quando você vai olhar as igrejas mais tradicionais hoje em dia, não ortodoxas, mas as igrejas evangélicas, que pregam muito a prosperidade, você vai ver que a maior parte das distorções, elas não vêm quando eles interpretam o que Jesus disse. As distorções vêm com interpretações genéricas de passagens bíblicas, não de Cristo. Então, vamos voltar no Jesus... cristianismo puro. Então Jesus fala o quê? Ele conta a parábola dos talentos. O que é a parábola dos talentos? Ele fala assim, cara, eu vou deixar 5 talentos com um, 2 com o outro e 1 com o outro, né? E aí depois disso, ele vira, eu nunca lembro do meio se é 2 ou é 5, 4 e 1 ou 5, 2 e 1. 5, eu acho que é 5, 2 e 1, pouco importa também. 5, a lógica é a mesma. 5, 2 e 1. E aí o mestre deixa os talentos com cada um, só que talentos na Bíblia eram dinheiros, moedas, mas é uma metáfora, então vale para o que você quiser. E aí o senhor viaja e volta. E aí chega pro primeiro e fala assim, o que você fez com os talentos que eu te dei? Com o seu gift, com aquilo que eu te dei. Aí ele fala... O dom, né? O dom, né? Eu prosperei, eu recebi 5, senhor, tome mais 5. Parabéns, muito bem, vá lá se beneficiar de tudo que você conseguiu fazer com os seus dons. O segundo, a mesma coisa. E o terceiro fala, senhor, eu tive medo. E tem muito a ver com o que a gente estava conversando antes, viu? Olha só. Eu tive medo de... Eu queria que o podcast começasse antes, né? As nossas conversas antes, às vezes, são melhores que a do podcast. Eu tive medo com esse talento e eu enterrei o talento, porque me disseram que o senhor é bravo. O senhor é brabo e reclama
e se eu perdesse esse talento... Ficou preocupado com o julgamento. O julgamento. Guardei direitinho. Com medo do Castigo. resultado, com castigo, e guardei direitinho, tô lhe devolvendo seu único um. E ele fala o quê? Cara, eu te dei esse talento e você não multiplicou ele. Então... De você será tirado. Todo o resto lhe será tirado e você experimentará dores, ranger de dentes, arrastar de correntes. Você experimentará o que tiver de ruim. Então, na minha opinião, quando você traz isso, eu vou na fonte, né? Em vermelho, escrito... Em vermelho é porque a Bíblia que eu estudo... Quando é Jesus que disse, tá em vermelho. Então, em vermelho, ele disse... Cara, na minha opinião, Jesus... confirma, através do cristianismo puro, isso que você está dizendo, na minha visão. Então, sim, eu acho que a gente tem um dom, e esse dom é para ser colocado à disposição, para que ele prospere, para que ele transborde, para que ele gere frutos. Cara, eu quero que dê tempo da gente falar de ser o escolhido. Quem são os escolhidos? E a fé, isso é fé. Quem tem fé, tudo lhe será dado. E essa fé, essa crença, essa habilidade de exercitar a imaginação. Né? Peças e serás atendido, né? Eu trouxe uns versos aqui que batem mais ou menos, já que a gente está falando disso. Eu tô achando vocês muito calminhos, ninguém discorda, ninguém fala nada, Não, porra. cara, eu Pelo acho amor de Deus, o que houve? Isso. Aqui, A gente olha, ficou com medo aqui, estamos alinhados hoje? Pô, essa faca foi Essa pra faca abrir. aqui intimidou. Aqui, Não, pega mas aí pra isso gente aqui, ver. olha aqui, só, vai. Colocaram uma só. faca, eu falei, rapaz, o negócio é... Olha Foi pra abrir a plaquinha de 1 milhão, pô. Você quer puxar aí na tua Bíblia em português? Diz aí, peraí, deixa eu pegar Então, aqui. vamos lá. Abrir, qual é a passagem? Olha só que interessante. Qual Porque passagem? você- Fala a passagem só pra chegar nela. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. versículo 23. E a outra? Quer puxar uma outra janela? Não, essa daqui do meu, eu tenho que ir uma de cada vez. Vamos com essa por essa aí. 23 é em vermelho, 23 é em vermelho, é o cara dizendo. Então vamos lá. É o seguinte: tudo é possível àquele que acredita. Cara, isso é muito verdade. Isso se encaixa no cristianismo puro? Mais do que qualquer outra coisa, porque é ele dizendo. E olha como é que tá na minha versão. Se eu posso, é uma pergunta, né? Em vermelho. Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Que a lógica é a mesma, versões diferentes, mas porque Jesus, né, cara? A gente precisa contextualizar. O Jesus não é esse Jesus vendido em muitas igrejas, né? Eu não tô dizendo, Jerônimo, na minha igreja ele não é vendido, bicho. Aprende, porra, de uma vez por todas. Tô falando em muitas, se na tua não é, que bom, mas em muitas ele é. Ele é vendido como o cara que vai te dar prosperidade, que ele vai tirar de onde você tá. Mas quando você estuda Jesus na fonte, ele é carninha de pescoço. Você sabe o que é carninha de pescoço? Sei. Difícil de comer, né? A gente dá pros cachorros o pescoço. Carninha de pescoço, amigo. Que é quase difícil não tem, comer. você tem que E ficar Jesus é roendo carninha ali. de pescoço, parceiro. Jesus não é o... Jesus não é paz e amor. Jesus é total amor, mas ele é o amor com ação. Então, eu consigo ouvir Jesus dizendo assim, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Quase puto. Porque Jesus, quando Pedro não anda sobre as águas, olha que louco. Na passagem que Pedro começa a andar sobre as águas e afunda, porra, bicho, o cara tá com medo, né? Ele afundou, ele duvidou. Sabe o que Jesus faz? Tira ele do fundo das águas. E o que Jesus faz depois? Dá-lhe um esporro, porque ele não teve fé de andar sobre as águas. Então, olha que louco. Então, sim, Marcos, segue aí. Se eu posso, o segundo, agora, tudo é possível olha pra só, vou quem tem juntar fé. esses dois, tá? Que tem a ver com o que a gente falou, né, Vê? Desculpa, Marcos, porque a gente estava falando aqui pouco atrás. Quando você teve fé, até pra ganhar o sorteio de uma bermuda... De uma saia, eu consegui. Então, tudo vai da sua consciência, daquilo que você acredita. Tem uma passagem que eu não sei qual é, eu não anotei, em que Judas estava com os apóstolos lá. E aí eles encontraram Jesus e eles perguntaram para Jesus, quem é você? E Jesus falou, eu sou Jesus. E eles caíram no chão, eles não acreditaram. Então... Não é? E vendo, né? E vendo. Então, você precisa acreditar. Porque se você... o que é aquilo que você acredita ser. Cara, você Jesus pensa... trouxe... Desculpa. Pode falar não, pode falar, pai. Jesus trouxe lá atrás para a fé, para a espiritualidade, né? Ele trouxe esse chamado de o que você acreditar vai acontecer, pode acontecer, tenha fé.
E a fé é um acreditar, mas eu vou tirar só desse segmento fé. A gente vê isso no que a gente trabalha hoje, assim, quando a gente trabalha com desenvolvimento humano, a gente vê que a maior trava, eu tenho certeza que vocês veem isso na área de vocês também, mas a maior trava das pessoas, a gente já falou aqui no podcast, é até onde ela acredita. Uhum. É meio o vaso da planta. Já percebeu, você pega uma planta, um pé de cafezinho que tem no Brasil? Cada um tem um mundo, uma consciência, e onde aquela consciência para, todas as realizações param, todas as possibilidades terminam. Exatamente, é até ali que ela consegue expandir. É o tamanho do seu vaso. Então, do seu vaso de planta, né? A planta fica contida. E quando expandir o vaso dele. Isso é completamente isso que Jesus disse. Se você não acredita, não, isso eu não posso. Ter liberdade, não posso. Trocar de profissão, eu não posso. Assim vai ser. Ser mais, eu não posso. Construir uma família, eu não posso. Ter um relacionamento incrível, não vai. Assim vai ser. Assim vai ser. É o que você acredita. As pessoas às vezes falam assim, é muito esotérico isso, aquilo. Tirando o lado esotérico, se você acredita que você pode chegar lá na frente sendo isso ou aquilo, você vai chegar. Porque no nosso E a mesma coisa trabalho, o inverso. No nosso trabalho nós podemos presenciar isso, né? As pessoas que acham que são capazes de conseguir passar por um programa nosso e falam, não, cara, eu vou fazer isso até o final, elas chegam até o final, porque elas acreditam nisso. E com baita resultado. Elas acreditam nisso, então elas vão e elas provam que pode. O problema, o lobo mau dessa estrada de acreditar e chegar lá, o lobo mau dessa estrada é a dúvida. Que é quando você para de acreditar. E o que é a dúvida? O que é a dúvida? A dúvida... É a falta de fé naquilo. Ela é simplesmente a formação de outras imagens... divergentes da que você deseja para a tua vida. Porque esse é o poder do foco, é o laser, né? Imagina que eu sempre falo isso, aquela folha fininha, aquele papel de passar por cima, papel né? Manteiga, né? Papel manteiga. Papel fino, pronto, papel fino. E aí você vai lá e pega uma folha de papel fino. O Marcos tá com medo, a galera falar. Como é que é? Vou falar em inglês, não, é tracing paper. Tracing paper. Esse cara só fala inglês. Vai ver, pelo amor de Deus. Estrangeirismo. Ao invés de você reclamar do estrangeirismo, aprende a porra do inglês caso queira ou não reclama. Aliás, eu vou falar pra vocês, eu tinha muita vontade de começar a nossa mídia em inglês e botar tudo traduzido agora com a inteligência artificial. Fica fácil. Porque eu garanto pra todo mundo, olha... Tudo que se lança de conhecimento científico para a galera que tá em busca, tá com sede de aprender mais, cara, tudo começa em inglês. Ninguém lança um papel médico em português, em grego, em chinês, não. Porque a língua universal hoje é o inglês, a comunidade científica bota tudo em inglês e depois que vão para as traduções. Calma. Eu garanto para vocês... A gente até acha umas coisas boas em português, mas Não tô falando... Olha, eu não falei que em português não tem. Eu falei que a maioria esmagadora do que se lança de conhecimento científico é porque eu fiz uma descoberta incrível. Isso. Eu não vou escrever esse papel. Probabilidade de você escrever ela quase 100%. Em inglês porque, tem muito mais no mundo inteiro. Do mundo inteiro, seja na França, na Itália... Vai poder consumir. É isso. Vai poder ler. Então, assim, aprenda inglês porque vai abrir uma porta de aprendizado conhecerás a verdade, você. A verdade vos libertará, né? E a verdade, ela virá do conhecimento. E o conhecimento... Hoje em dia tem muita tecnologia para você conhecer em outras línguas lendo na tua nativa. Mas sim... Então, você pega um papel, né, fininho. Aí ali tem a figura do Mickey Mouse. Aí você bota. Papel manteiga. Aí você pega um outro papel, né, fininho, só que esse tem a carinha, o rostinho do Pato Donald. Aí você pega outra com a Minnie Mouse, a outra com Pateta, outra com Pluto. Então você entendeu onde eu vou. Depois de 500 folhas sobrepostas, né, a figura que vai se formar não é nem do Mickey, não é do Pato Donald, não é do Pluto, da Minnie, não é do Pateta, não é de ninguém, não é nada. Agora, se você 500 vezes sobrepor a mesma figura, você vai obter aquela inicial. Então, esse é o poder do foco e esse é o que o medo faz. Quer dizer, o medo, a dúvida. Então, se você... Eu aprendi isso sozinho. Desconstruir algo que... Desconstruir aquele obstáculo. O obstáculo principal de todo mundo é o medo, né? Tanto é que na História Sem Fim fala assim...
o medo é o nada, né? Ele vem destruindo tudo, vem acabando com o universo, né? E qual é a oposição do medo? É o amor, falam isso, né? Então, o medo é a formação de imagens daquilo que você não quer que aconteça, né? Uau. Por exemplo... Caraca, Fábio, você pegou essa? O flamenguista tá com medo danado do Botafogo ser campeão esse ano, entendeu? né, Gê? Mas ele tá falando Cara, assim... mas eu confesso que nessa assim, altura eu já construí a imagem do Botafogo perder o título, porque ele tá perdendo tudo. Mas né? tá vendo aí? Olha aí. Cara, você tem que sentir... Mas olha só, volta aqui rapidinho, porque esses dois capítulos... Pessoas com esse mesmo pensamento, isso. o nosso Então, Não, Botafogo... mas a metáfora é incrível, tá? Eu queria só resgatar a sua metáfora, a metáfora do papel manteiga sobreposto ali, fininho. Uma imagem após a outra, ela vai ficar cada vez mais nítida. Se eu sobreponho várias imagens, umas de medo, umas de coragem, outras de não sei muito. Não vai sair nada. Não vai sair nada. Caminhos Será que vai diferentes. acontecer isso? Dúvida. Não, Incrível. é isso Incrível. aqui que vai acontecer, Incrível. determina, sente, se vê aquilo. E aí, a próxima? Então, Marcos capítulo 9, versículo 23, tudo é possível àquele que acredita. Agora, olha só. Mateus capítulo 19, versículo 26. Leia em português, por favor. Mateus 19, 26. Que as minhas anotações Primeiro vamos ver se é em inglês. vermelho. Em vermelho. Então vai lá. O que significa que é em vermelho de novo? Foi Que Jesus- palavras atribuídas a ele. Lê a versão em português, O por favor. cara. Gia. Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Olha só, nesse momento eu mostrei duas passagens na Bíblia que equalizam Deus a aquele que crê. Craseado, aquele que crê. Então, olha só, a Bíblia aqui, vamos falar de cristianismo puro, primeiro que essas duas passagens Eu são... ainda não peguei, tá? Eu preciso pegar mais, preciso de pouco mais de elementos aqui pra pegar. Essas duas são passagens, né? Atribuídas a Jesus. Atribuídas a Jesus, que está em vermelho na sua Bíblia. Tudo é possível àquele que crê. E o que não é possível aos olhos do homem é possível aos olhos de Deus. Então existem dois tipos de homem. E aquele que crê está equiparado a Deus. Para raciocinar sobre isso. Por isso que eu falei que toda vez que você lê a palavra... Abre a mente, tá, pessoal, por favor. Não é que para fique ficar... claro aqui que a intenção de todos Vamos, nós no final a não gente é sai, impor no final a nada, gente né? sai para desenquadrar, as toda pessoas vez se que abrirem você para uma nova possibilidade. Eu nunca vou sair de onde eu tô em termos de conhecimento e busca da verdade se eu não ouvir verdades a sua verdade que possa abalar a minha ilusão. A gente tem hoje, sei lá, 2.600 religiões no mundo catalogadas, né? São 2.600 verdades. Caraca, né? Gia, tu já deu a deixa para as próximas coisas. Isso aí que você falou. Pronto, então são 2.600 verdades. Se a gente acredita que a verdade é a nossa, a gente está preso. É a única certeza que a gente não tem é que se a gente acreditar que a gente tem a verdade, que a gente nunca achará ela. Né? E hoje eu demorei muito, porque eu procurei várias verdades. Aquilo que a gente fala do enquadrar, né? A pessoa está um alienado no mundo. De repente ele encontra uma religião que lhe dá um suporte. Ela é incrível. Já não está dizendo que a religião é uma merda, não. Estou dizendo que a religião é incrível até um certo momento. Então, na igreja católica, porra, a igreja católica me manteve fora de um monte de coisa errada que os meus amigos faziam. Mas eu fazia parte daquele encontro, tocava na banda da igreja e tal, né? Cantou com o Roberto Carlos? Cantei na casa do... Eu fui na casa do Roberto Carlos 2 vezes, só pra deixar o registro. Né? Só pra deixar o registro. Não porque eu cantava bem. É muita. E sabe qual foi o mais legal do Roberto Carlos, cara? Flow Roll é assim mesmo. Cara, tinha um amigo, olha isso, eu não vou falar o nome dele porque ele pode ouvir tem muito amigo que ouve os podcasts. Roberto Carlos, cara, olha, ninguém é rei à toa. Ninguém é rei à toa. Ele cantava na igreja aos domingos, não sei se ainda canta, mas cantava na época que eu convivia lá. Cantava na igreja que eu frequentava, que é a igreja da Urca, no Rio de Janeiro, na semana do aniversário dele. Então, na semana do aniversário dele, ele cantava numa missa no domingo. Não sabia disso. Isso. E, cara, a missa era às 6 da tarde. A gente chegava 1 da tarde na casa dele, sabe pra quê? Ensaiar, bicho. 5 horas ensaiando pra tocar. Coral. A gente fazia o back vocal pra tocar, pra ele cantar. 3 músicas na igreja, eram 5 horas ensaiando, parceiro.
Meu respeito a você, Roberto. Ninguém é rei à toa. E aí ele começa a tocar uma música lá, o maestro dele com teclado, e ele começa a cantar, e meu amigo, não vou citar o nome, levanta a mão, interrompe o rei. Caramba, aí deu ruim, não Roberto, não? Roberto, aí aquela música, quem parou, ele, pois não. Ele falou, eu acho, cara, não tá de rir, eu acho que você está semitonando. Não tô acreditando que ele fez isso. Só pra quem é leigo nisso, ele está o cara... Tá abaixo do Está tom. meio tom abaixo ou acima do tom daquela música, né? Ele tá meio tom, não é um tom, não é meio tom errado. Ele interrompeu o rei. E o rei falou o quê pra ele? E o rei falou o quê? Sabe o que o rei... Então, vou deixar pro final pra te falar o que o rei falou. Na humildade que o Roberto sempre mostrou. Quer dizer, já ouvi falar duas coisas diferentes, mas eu imagino então, que eu vou ele falar falou, da fonte, em vermelho. Proporcionalmente falando, né? Em eu vermelho. acho que você tem razão. Cara, sabe o que ele falou? Então vamos fazer de novo. Eu semitonei, ele falou assim, foi. Falei, então vamos tentar mais uma vez. Acredita nisso, cara? Salva de palma pra ele, hein? Salva de palma Puta pro que Roberto. pariu. Cara, eu Primeiro, semitonei, ensaiar, vamos tentar mais uma vez. o cara é Ensaiar o pra rei, tocar na igreja. Ensaiar pra tocar na igreja. Ah, porque não pode Segunda ensaiar pra coisa, tocar na igreja? Claro humildade, que pode, mas o cara é o humildade rei, ali né? de fazer isso. Incrível. Mas então, religião é esse ruim, seu Jerônimo? amigo, Não? Mas então, vocês acham que ele chegou a ser rei porque ele acreditou? Ou por que ele chegou a ser rei? Aí, O rei Roberto Eu tenho Carlos. certeza absoluta que você está certa, Vi. Se ele tivesse duvidado, né, ele não teria... O cara com a perna, sem uma perna, né, eu não tenho uma... Começa a criar imagens que se sobrepõem, ele não sendo rei, não Ele cantando. criaria a própria Porque limitação, né? Erasmo Junto. era amigo, começou junto com o Roberto. Junto. E Erasmo não virou rei. É isso. Onde que será que está a Imagina, se diferença? você pudesse conversar com os dois e entender, né? O Aonde que cada um foi ali. pensava. Mas e aí? Vamos, segue aí. Então, na continuação, todos os versículos, todas as passagens bíblicas que eu trouxe hoje, elas dão suporte a esse caminho da realização. Sabe uma coisa muito interessante? E eu acho que é um assunto que as pessoas gostam de participar e gostam, né, de ouvir, se interessam muito, é a questão da manifestação. E é o que eu falei no início, eu acho que tudo que se faz hoje no mundo é em prol dessa busca da liberdade, que a liberdade é manifestar. Manifestar o quê? O seu desejo de se expressar da forma como você veio aqui se expressar. Essa daqui a gente falou na semana passada, que é Marcos capítulo 11, versículo 24, que diz o seguinte, quer ler aí? Não, pode ler aí. É porque está em inglês. Ah, tá em inglês? Não, eu vou traduzir. Tá bom. Então, therefore Eu leio, vai, 11, é Mateus 11 ou Marcos? Marco. É Marcos, perdão. Marcos 11, 24. Não, acho que você falou Olha só que manual de manifestação, manual de É mágica. em vermelho. Olha, Em vermelho. Então vamos lá. a gente está indo só no vermelho. Só no hein? vermelho, hein? Eu vou ler só o 24, que é o contexto. Lê o 24 direto, o 24, né? o 24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam. E assim tudo lhes será dado. Olha lá. Eu acho que a gente tem que começar pelo final. Olha só que interessante. O primeiro, aquele que acredita todas as coisas são possíveis. O segundo, Quando não for possível, o que não a for Deus possível ao homem, a Deus é possível. Então, Continue acreditando. dois tipos de homem. Continue Dois tipos de acreditando, homem, que né? Quais De são os ser dois humano. homens? Aquele que tem medo e não acredita, que não usa o poder da fé, não manifesta, Ok. né? Não se torna criador, e aquele continua que sendo crê, criatura. aquele que crê, ele é equivalente a Deus. Tá aqui na Bíblia. E depois ele já fala assim, então se você Ele crê, não é faz Deus, assim. mas ele pode fazer o mesmo que Deus faz por confiar que Deus... Não, aqui tá Ele dizendo, Gia, acredita. todas, não é algumas, talvez todas as coisas são possíveis àquele que crê. E depois fala assim, agora eu vou te dizer como. Acredita que já aconteceu. Acaba com esse gap entre presente e futuro. Porque a própria física, né? A física mostra que o tempo linear, como nós o perseguimos, como ele, né? O relógio, que horas são, não existe. Presente, passado e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo, segundo a física. E aí, olha só que legal. E aí, olha só.
Esse é o flow roll, né? Esse é o típico flow roll. Deixa eu comentar uma coisa só, ver se você lembra de uma conversa que a gente teve. Vocês mostraram, se eu não me engano, foi um vídeo pra gente, de pessoas que tinham a cura, né? Que elas executavam Isso foi um vídeo na Itália isso... do Greg Braden. Ele mostrou um vídeo de healers, né? São curadores. Curadores, né? Você tem a capacidade pessoas de que curar faziam alguém de alguma... imposição de mãos, uma cirurgia em tempo real. Pode procurar no YouTube que você vai achar uma cirurgia em tempo real com não é o CAT scan, é um ultrassom, né? Um ultrassom mostrando um câncer acabando em tempo real. E eles são monges, como se fossem healers, né? Treinados curadores, a não duvidarem. A não duvidarem, obrigado. A força deles é essa força e aí eles ficam... E aquilo ali é um mantra para eles. O poder da certeza. É o poder da certeza. E você vê o câncer, aquele tumor diminuir. Olha só. Tem uma passagem também de um médico cabalista que ele estava na emergência, né? Uma noite ele estava trabalhando na emergência e entrou um cara muito mal. E aí os médicos lá tentando reavivar o cara. E na Cabala tem os 72 nomes de Deus que você... olha para ele... São combinações de letras em hebraico. E você mentaliza, né? Então tem para várias funções, né? Que você pode meditar ali em cima. E ele olhou pro cara e ele falou, putz, cara, ele fez tudo. E os outros médicos, ele falou, cara, não tem o que fazer aí com esse cara. E ele falou, pô, eu vou mentalizar um dos nomes de Deus, a cura, mas eu não posso falar isso para os outros médicos porque eles não vão entender. E o cara começou a mentalizar aquilo e o cara começou a voltar. E aí o médico abriu aquele sorriso e os outros, tipo assim, o que aconteceu? Então, primeiro, tudo é energia. Nós acreditamos em energia e frequência para umas coisas, para outras, nós não acreditamos. E é legal que energia e frequência não é nenhuma questão de fé, né? É uma questão de fato, né? É diferente, né? Pois é. Então, nós acreditamos para umas coisas. Para outras, a gente fala, não, isso é besteira, é esoterismo. Não, é fato. Mas não é fácil, né? A gente tem um aluno formado em coaching com a gente. A gente tem agora, nessa última, a gente teve aluna neurologista, a gente já teve intensivista de CTI. E esse cara, ele tava no CTI, um médico intensivista, no CTI. Já tinham tentado umas 2 ou 3 drogas disponíveis para baixar a pressão do cara internado no CTI e a pressão do cara não baixava. E aí ele usou uma técnica de visualização, de meditação, mas que ele aprendeu na formação em coach com a gente. E aí ele falou, não tem mais o que fazer. E aí ele guiou o cara por essa técnica que ele aprendeu comigo lá com a gente, na nossa formação, e a pressão foi baixando em tempo real. Que incrível. Mas 3 coisas foram importantes aqui, né? Primeiro, a coragem dele. Porque, imagina, você é um médico no meio cético ainda, né? Eu acho que eles conhecerão a verdade os libertará. Né? Então, ultrapassar o julgamento para aplicar uma técnica que ele aprendeu e acreditava. E a certeza vai funcionar. Mas é óbvio, quando ele acabou, e ele falou assim, em tempo real a pressão começou a baixar no monitor. Aí o que disseram? O remédio começou a fazer efeito. Né? Esse é o natural. A tia da Paty está aqui na nossa casa, né? Ela é coach, formada por nós, e ela estava me contando a história, eu fico super feliz com isso, porque eu quero só reconhecer o outro lado, né? Existe o lado do preconceito ignorante, que é o cara que não ataca sem saber, né? Que é o pior dos cenários. Você pode dizer, eu não conheço. Que vai na multidão, né? Que vai na multidão, né? E ela estava contando para mim aqui, que ela chegou para ela um psiquiatra. E esse psiquiatra falou assim, cara, eu nunca ouvi nada de coaching, me indicaram, falaram que eu tinha que fazer sessão de coaching contigo. Resumindo a história, fez sessão de coaching com ela, e agora, essa semana, chegou para ela um rapaz de 21 anos, que os pais levaram ele para o psiquiatra, e esse reconhecido na cidade, não vou citar o nome, e esse psiquiatra virou e falou o quê? Você não precisa de um psiquiatra, você precisa de um coach. Vou te indicar uma. Então, ela está aqui atendendo um cliente indicado por um psiquiatra que entendeu, conhecerás a verdade, ela vos libertará em todos os campos da tua vida, né? Ele entende qual que é o campo dele, qual que é o campo que não é dele, que isso. De um outro profissional do coach. Incrível. É isso.
Tem mais duas aqui. Vai, pô. Porque um dos objetivos aqui era trazer um manual para vocês, né? Como que eu acredito? Como que eu faço na prática isso, né? E chegar lá. Mas eu tenho uma pergunta final aqui na rodada de perguntas para todo mundo. Todos. João 3,27. João 3,27, vamos lá. Olha só, vai parecer que a gente saiu da trilha agora e eu vou trazer logo na próxima. Aí encerra. As suas passagens, mas não encerra uma pergunta que eu tenho que fazer para todo mundo, inclusive para você. João 3,27. Para você, Five. João 3,27. Segura, Five. E eu vou, antes do que o João 3,27 falou, vamos botar o vermelho. Vou trazer os comentários do Five. Traz os comentários do Five. Flow Roll acontecendo. A gente vê desde dos limites de um vaso de planta ao quanto que você é capaz, ao que Jesus disse, ao quanto você é capaz de visualizar, né? Esse é um Flow Roll fora da caixa. E eu trouxe aqui os comentários do Five. Nos últimos... Com a V, a gente não trouxe os comentários do Five, foi um podcast diferente de como que a gente faz, com vocês também, mas não quer dizer que eu não li, Five, não quer dizer que eu não li os seus comentários, não quer dizer que a gente não escolheu os seus comentários. Não, Five, ela lê mesmo, porque ela lê, ela me mostra, eu leio também, mostro pra ela, mas é muito legal, ela traz, eu adoro isso. Ela fez print, mandou pra mim. Mandei pra olha, você. O que tá falando? Mas ela fez print ou ela fez print? Ela fez print. Tá bom. Não, se fosse print, seria um print out. Não poderia ser só print? Não, podia, é um print out. Podia botar aquele... Tem um meme do cavalo dando um coice, né? E eu trouxe os comentários do podcast 163, que foi o podcast que eu gravei junto com a V. O poder de seguir um mentor, mais resultados em menos tempo, né? E comentário primeiro aqui da Kelly Gouveia. A Kelly falou assim: Paty, como eu gostei de te ver do outro lado da mesa, eu sempre vejo o lado bom das coisas. E pra quem não assistiu esse podcast, foi um podcast que Jerônimo não tava, o primeiro podcast da de história, todos da história. 165 episódios, só no time. Que Jerônimo não Sério? estava nessa mesa e eu tava sentada do lado de lá da mesa, literalmente. E a V ali. E a V aqui, né? Conduziu me acompanhando. maravilhosamente bem, por sinal. Você trouxe... impactou aqui os Fives amaram a sua participação, ver não à toa que vocês estão de volta aqui. E o comentário aqui da Ivone de Cássia, ela falou: uau, meninas, foi top demais esse podcast. Paty, como é incrível te ouvir, muito conhecimento, com muita leveza. Arrasaram, meninas. Paty, faça mais podcast, você nos inspira. Mas eles comentaram muito isso, dessa energia feminina, da suavidade, da serenidade, que o podcast de vocês foi intensidade e o meio da V foi suavidade, Hoje né? nós trouxemos suavidade aqui a o toda yin, essa intensidade. É o yin e o yang aqui agora. Completo aqui na mesa, né? Eu trouxe comentário aqui também da Doris Mendes. Ela fala: que delícia de podcast, duas mulheres incríveis e inspiradoras. Ter mentores é realmente muito importante. Eu e meu marido somos Five casal e aprendemos muito com os ensinamentos que vocês trazem em cada podcast. Muito massa. E mais um comentário aqui que foi do Marlos Benfica. Ele falou: esse é sem dúvida um podcast sai da média mesmo. Vou contar uma coisa pra vocês. Foi o primeiro podcast que eu tive necessidade de compartilhar. Olha só. Que legal, Nossa, hein? Que legal, né? Obrigado, hein, cara? Muito obrigado, tá? Eu tô a 165 podcasts, 164 você não teve necessidade de compartilhar. Esse você teve. Muito obrigado, viu, Five? Compartilhou com quem? Com a esposa? Com a namorada? Com ele não conta aqui, ó, mas não desmerecendo os outros. Na verdade, já assisti todos uma porrada de vezes. Né, Jerônimo? Podia completar, né, Jerônimo? Não desmerecendo os outros, né, Jerônimo? E vou assistir mais. Só que esse ficou legal. Esse papo sobre relacionamento vai mudar a nossa vida. Muito grato por vocês existirem. Parabéns pelo 1 milhão, porque somos agora 1 milhão de somos pais. Somos legal. Esse é o primeiro de vários. É que, na verdade, esse papo foi muito sobre balance, né? Que é preciso na vida. Equilíbrio balance. Sim. Precisa tudo estar ali, né? Em equilíbrio, em balance. Senão, foge um pouco, aí desaba tudo, né? Cara, mas não acabou não, viu? Tem as frases. Foram muitas. Foram muitas. Fala aí, qual foi a frase principal do Five? Cara, a frase principal foi uma frase que foi a primeira vez que eu ouvi a ver falar, foi junto com os Fives aqui no podcast, ao vivo. É tão incrível que você trouxe ver nesse podcast. E a Pamela comentou essa frase da V, né? A Pamela Naves falou assim: sou feliz todo dia, só que tem dias que eu não estou alegre.
Incrível. Né? Muitas pessoas se conectaram com essa frase. Foi a frase que mais ecoou aqui no podcast, mas eu trouxe uma segunda, porque tiveram muitas frases incríveis. Da Ivanilda, ela falou, ouse fazer e o poder será dado. Adoro. Essa frase que tem tudo a ver com o que o Marcos está trazendo aqui agora. Exato. Né, ouse fazer acreditando que o poder lhe será dado. E às vezes as pessoas não sabem como fazer, então a gente está trazendo um manual de como fazer, né? E esses foram os comentários do... Aí sim. Tem mais passagem, Marcos? Mais duas aí. Mais duas. Ainda dentro da linha de João crer. 3:27. Isso, eu vou conectar tudo, tá? João 3:27. 3:27. Acho que esse a gente já foi, não foi? Não, é novo. Peraí. E tá em vermelho? 3:27. Esse não está em vermelho, mas tudo bem. Está dentro, né, aqui em João. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não... Não. Aí é João que respondeu. É uma passagem que fala sobre João respondendo. Ninguém pode ter... Que não quer... Aí, vamos lá, Five. Então a Bíblia não vale mais nada, Jerônimo. Eu disse isso. Eu disse que o que Jesus disse tem que valer mais do que o que o João disse. Mas o que o João disse tem valor. O que Davi disse tem valor. O que Moisés disse tem valor. Fala, João. João, meu filho, chegou aqui. Falando em João, meu filho, chegou aí. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Qual era que você queria que eu lesse, Marcos? É o número... Era 3:27, 27. Então 27 ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Na versão do Ou seja, James, tudo é permissão. Tudo vem dele. Ele é a fonte. Tudo que é... Será dada por ele. Só que em Lucas 17:21 diz o seguinte. Lucas 17:21. Aí Lucas diz 17:21. Ele diz assim, ó. Tá em vermelho? Em vermelho. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Olha só. Então vamos lá. Marcos capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível àquele que crê. Mateus capítulo 19, 26. Aos homens pode não ser possível. Mas a Deus tudo é. Mas a Deus tudo é. Equalizou. Deus e aquele que crê estão juntos. Ok. São capazes de fazer tudo. All things are possible. Todas as coisas são possíveis. Desde aquele que crê. Acredita, aquele que crê. Manual, como eu faço isso? Na hora que você for pedir, se acredita que já aconteceu, encurta esse gap, essa distância entre presente e futuro. Vai lá, vai no final, começa pelo final. Que o Marcos está dizendo, né? Que o Marcos está dizendo, eu já ouvi várias vezes deles, né? É esse senso, porque na oração, a gente faz uma oração e a gente pede para acontecer. Né, que isso aconteça. Mas o que eles falam, o que eles acreditam, o que eles estão trazendo aqui é não faz isso na hora que você for pedir, na hora que você for orar, não faz isso para acontecer. Você é como se já agradecesse que já aconteceu. Porque não precisa suplicar, presente, não precisa pedir, você precisa agradecer que já a graça aconteceu. Concebida. Sabe por quê? Você só faz um agradecimento a algo que aconteceu. Então, na verdade, a oração, ela não carece de pedido. A oração, ela carece da fé, da certeza da que já aconteceu. Da então, ausência de dúvida. Agradece. Se você agradece por aquilo, você acredita que aquilo já aconteceu. Que você recebeu. Cria dentro de você. Olha, o coach Jerônimo, você é pós-graduado em neurociência, tá? Presta atenção. Você forma uma memória. O seu cérebro não sabe a diferença em termos de sinapses, né, memórias, entre o que você criou e o que você viveu na suposta realidade. Daqui a pouco a gente vai falar de realismo local. Não, isso você tem evidências realismo local. Robustas, que as áreas do cérebro se acendem. Já vou inserir realismo local, é justamente uma expressão em física que diz o seguinte: esse próton ele tem uma localização, esse elétron ele tem uma localização. O próprio experimento da dupla fenda mostra que isso não é verdade, né? Não é verdade. Então, não existe uma localização específica. Se um elétron ou um próton não tem uma localização específica, a verdade é dizer que eu provavelmente não estou aqui. Eu estou aqui
nessa possibilidade. Em outras possibilidades, eu estou em outro lugar. Cuidado, calma, tá? Vai devagar. Eu, por exemplo, estaria agora comendo uma pizza, que eu tô com a fome, moleque, eu também. Então, como você faz? Fecha essa lógica aí pra gente. Ao deitar e você, né, ou antes de se ajoelhar, você não pede, agradece e... Aqui, mais uma vez, o exemplo esdrúxulo que todo mundo... Pô, se você quer ganhar na loteria, né? Tudo bem. Então, não pede para ganhar na loteria. Não pede o aumento. Agradece. Não pede para aparecer a pessoa dos sonhos. Não pede para você conseguir esse trabalho. Não, agradece. E como seria? O que você sentiria se alguém ligasse para você agora e falasse assim, que você acabou de ganhar uma viagem de um mês pro Havaí com tudo pago e mais... $1 milhão. Como você se sentiria? Vai lá. E aí você vai conseguir recrutar esses sentimentos. Porque tem muitos pedidos de fiéis que pedem, eu tô sem dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso acabar com essa miséria na minha vida. O que ele está sentindo... quando ele tá pedindo, ausência. É isso. E porque a oração é o sentimento. E aí o que vai vir para ele é mais a oração daquilo. É sentir. Quando eu olho, talvez por uma das coisas que eu mais me orgulho, né, de ter feito recentemente na minha vida, que é o Instituto Bem Nunca Para. Esse ano a gente doou, arrecadou e distribuiu a logística bem desafiadora, né? Gabes, você que está à frente da logística, parabéns por isso. 700 mil pratos de comida. Se você olhar o discurso de quando eu lancei o Bem Nunca Para, é um discurso de quem entregou 700 mil pratos de comida. E quantas cestas já tinha arrecadado naquele momento? Chuta. Naquele momento. Não sei, cara. 100? Zero. Mas então, você acreditou. Ele acreditou. É isso que eu tô trazendo. A fala é eu falando como se já tivesse acontecido. Exatamente isso. E assim é. Assim como na comunidade no comando. Sabe o que a gente vai fazer? Comunidade no comando? Eles já sabem o que eles vão fazer, porque hoje eu tive um encontro com eles, né, online, um grupo de mentoria. Você sabe que no sertão, eu descobri isso recente, que no sertão falta comida, falta tudo. Mas sabe uma coisa que faz muita carência no sertão? As meninas com 12 anos, nossas avós diziam, ficam mocinha, ficam menstruadas, e elas não têm absorvente. E elas perdem aula porque não tem absorvente. Então, elas fazem o quê? Usam tecido, um pano, só que o pano, às vezes, não é suficiente para o fluxo, e elas preferem matar. Então, elas inventam que estão doentes. Às vezes, mente para o pai e para a mãe por vergonha. Né? Então, imagina, às vezes ela não tem coragem de dizer que ficou mocinha, que dirá ficar menstruada e sujar a calça na aula. Na escola. Né? Então, a nossa primeira ação, né, que tem a ver com ser os escolhidos, a gente vai mandar um caminhão de absorvente para eles e depois eu tenho que entender um pouco mais sobre absorvente reutilizável. A gente fala disso uma hora, que eu sei que você tem uma lógica nisso aí, mas no primeiro momento, né, quem tem necessidade tem pressa. Então, a gente vai mandar um caminhão de absorvente para milhares de meninas não perderem aula por causa disso. Que incrível. Uma coisa tão simples que gera um desconforto tão grande que para elas vai ser uma coisa que é um baita recurso, que é uma coisa disponível na nossa vida. Que parece tão simples, né? E ela não pode ir para aula porque ela tá mocinha e não tem um absorvente, aí por vergonha perde aula, aí perde aula, perde conteúdo, atrasa, repete ano, abandona a escola e tudo vem nessa cascata. Tem muito bem para fazer no mundo, né? Tem muito bem para fazer no mundo. Teve muito. Eu não lembro exatamente, eu acho que foi uma ação dos Correios. Sabe aquilo que os Correios adotam para que a ação, a cartinha do sonho de algumas crianças para realizar, as pessoas comprarem presente? Há alguns anos o Correio, não sei se eles fazem isso ainda, mas aí tinha um sonho de um menininho que o sonho dele era comer um danoninho. Olha só. O sonho dele era comer um danoninho. Né? Tem muito bem, cara, pra fazer. Realizaram? Ele acreditou, né? Ele acreditou. E incrível, essa relação da verdade... Eu acho que isso nós tínhamos que aprender na escola. O poder daquilo que nós acreditamos. Porque isso facilitaria muito a vida do ser humano, né? Porque se a gente aprende isso desde pequeno, talvez quando a gente vira um adulto, a gente não passa fome. A gente, claro que tem ação junto, né? Mas o conhecimento liberta, né? É isso. Fechou? Lucas 17, Cara, 21. ficou incrível. 17, 21, o reino de Deus está dentro de você. Você pode fazer
Todas as coisas são possíveis possível, se você acreditar. Se for impossível, faz em nome de Deus. Você joga pra alguém, né? Simplesmente sentir, e você tem que sentir a todo momento. Tem uma frase que aquele Matthew McConaughey... Ele falou num discurso... Ator norte-americano, hollywoodiano, bonitão. Ele falou num discurso, ele falou assim, o alvo atrai a flecha. Uau. Então, o que isso quer dizer? Se você mantém aquela visão obcecada... Caraca, o alvo atrai a flecha. O alvo atrai a flecha. Tem um ditado, você mentira, é a flecha. Uma mentira contada repetida. muitas vezes vira uma verdade. Eu acho que é isso, né? O Neville, ele fala assim, toda ideia, ainda que falsa e negada pelos 5 sentidos, se repetida, irá se manifestar em matéria. Medida. O que eu vejo, eu crio. Porque muitas pessoas falam assim, cara, como que eu vou fazer isso passando pela miséria que eu estou passando? Como que eu vou conceber uma coisa... É pura vibração. Negar os 5 sentidos. Negar os 5 sentidos. É exatamente. Ou seja, aí o como. Você é a flecha. Precisa negar os 5 sentidos. Você é a flecha. O alvo vai te levar até lá. Você é a flecha. Você precisa saber para onde você quer ir. Qual que é o alvo da tua vida? Qual que é a meta? O que você está buscando? Se não tiver clareza, você não sabe qual é o alvo que vai atrair a sua flecha. Acreditar naquilo que você quer chegar. Qualquer camisa aí recebe, repete. Cara, eu preciso fazer um fechamento aqui falando sobre ser o escolhido. Eu preciso que a gente entenda, né? A gente hoje vive uma venda da fé, a gente sabe disso. Todo mundo? Claro que não, mas é muito vendida a fé, é muito vendido um assento na cadeira que te entrega ser um escolhido. Mas quando Jesus fala sobre o escolhido, ele fala assim, ó, em João 15, 16 e 17. Olha o que ele fala. Em vermelho. Cara, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi. Agora presta atenção. Então, nós não escolhemos Jesus, ele nos escolheu. Nós somos os escolhidos, né? The chosen. Nós somos os escolhidos, né? Só que ele completa. E eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos. E que esses frutos não se percam. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isso, amem uns aos outros. Mas, então, olha que louco, né, cara? A gente distorce tudo, né? Eu sou escolhido, eu vou ter tudo. Né? Eu vou ser o escolhido, eu vou ter tudo. E Jesus fala, eu posso ter tudo, desde que eu peça com fé e oração. Né? Mas ele diz, vão e deem frutos. Então, Sejam criadores e não criaturas, né? Sejam criadores e não criaturas, deem frutos, façam o bem. Como que eu faço o bem? Ele já deu aqui mesmo. Como que eu faço o bem? Amando. Né? Amem uns aos outros. Né? E nessa minha experiência de 3 dias sem enxergar, a última palavra, eu vou ver se eu pego aqui, mando uma foto pro Lucas botar aqui na tela, né? O último insight da experiência que eu passei, na última folha, porque não tinha uma outra folha, e eu não sabia que era a última, quando eu abri os olhos no dia seguinte e fui rever os meus insights, a última folha, o último insight estava escrito, sabe o quê? Escolhidos. E foi meu último insight. Eu entendi que eu provo que eu sou um escolhido fazendo bem. É assim que a gente, na comunidade, no comando, vai provar que somos escolhidos, fazendo bem. Existe muito essa expressão em verdade, né? Conhece a história de Pinóquio, né? Sim. Na verdade, a história de Pinóquio não é uma história da Disney, né? Eles pegaram a história desse italiano. Se você quebrar o nome Pinóquio, né? Olha só que interessante. Na tradição hindu, eles chamam essa realidade, aí volta para aquele papo, né? Será que isso aqui é uma simulação? Não é? Mas os hindus, né? Eles chamam essa realidade que nós decidimos que isso aqui tem uma localização aqui, né? Esse mundo físico de Maya, a grande ilusão. Maya, a grande ilusão. E a forma para você se libertar dessa matrix, né? Para você se libertar dessa ilusão, é desenvolvendo o terceiro olho. Dentro da construção dos chakras, né? O terceiro olho é um chakra de cor índigo e que se chama Ajna, A-J-N-A, Ajna, né? Mas, em várias outras tradições, inclusive no Egito, ele fica bem aqui, representando a glândula pineal,
Nós chamamos de pineal, em inglês se chama pineal. Agora, olha só que interessante. Você vai no Vaticano. Que para alguns estudiosos da glândula pineal seria a nossa ligação. A teoria que seria a ligação com o mundo espiritual, ela acontece através da glândula pineal. É chamada. Quando uma das coisas que você fez o Dark Room, né? Que é. O quarto escuro. Ficou no quarto escuro. Por 3 dias. Exatamente. Uma das coisas que o quarto escuro faz, em termos de fisiologia, te ajuda a liberar DMT. E a DMT é o dimetiltriptomina. Ela é considerada... Partícula de Deus. É a partícula de Deus. Né? E ela afeta a sua glândula pineal. Então, te faz ultrapassar, ou seja, transcender esses limites da realidade física, e daí que tantas pessoas têm tantas visões e tantos insights. Agora, olha só que interessante. Quando você vai no Vaticano, eu nunca fui, só pude ver isso por foto. Lá na frente do Vaticano tem o Monumento da Pinha, que é um pine, tá? É um pinho, é uma pinha, né? Essa pinha é exatamente igual à cabeça do Buda. A cabeça do Buda é uma pinha. O cetro do Papa tem uma pinha no meio, tá? E o Papa ele usa um cordão que é lápis lazuli. O lápis lazuli é conhecido no meio esotérico como a pedra que te traz a clareza espiritual para o terceiro olho, tá? Inclusive por causa da cor. Agora, olha só que interessante. A história de Pinóquio, quando você pega o nome do Pinóquio, você divide ele em 2 palavras. Pino e occhio. Pino é uma pinha. E occhio é olhos em italiano. Occhio. Pinóquio. E o Pinóquio, ele era um fantoche. Olha a alegoria da caverna. Ele não sabia a verdade. E ele mentia. Então ele mentia. O nariz dele crescia. Ele era zoado pelos amigos, né? Ele era enganado. Ele era enganado o tempo todo. Ele era um fantoche. Começa a trazer isso para a realidade, né? Muitas pessoas conseguem ter ressonância com isso. Muitas pessoas já sabem que elas estão na mão dos poderes e tudo mais. Mas a grande maioria não sabe. Eu preciso... cara, é surreal essa tua explicação. Isso daí... Surreal. Eu estou encantado. A tua construção surreal. Cara, eu acredito que o trabalho de vocês, o nosso trabalho, que é despertar a humanidade, para mim, a grande maioria não sabe que está hoje sendo manipulada pela versão de alguém. É como se eu dissesse assim, quem está rodando o software da versão da humanidade não é um software dela próprio. Ela está dentro de um software de alguém. Eu falei isso para você ali na conversa. Hoje, o neuromarketing, que é o que as grandes empresas fazem para você comprar um produto, elas não tentam mais te convencer, elas não tentam mais a persuasão, não. Elas buscam o alinhamento. O alinhamento, eu escrevi isso aqui, o alinhamento psicológico, tá? Olha só. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que isso vai justificar um Flow Roll 3, hein? Porque eu vou te dizer o porquê. O Five dizer se eles querem. Five, vale um Flow Roll 3 a partir disso? Tem que estar nos comentários. Porque desculpa o inglês. Pessoal, desculpa o inglês. Não, pede desculpa não. Pede desculpa. Five, você vai grossando a casca aí. Não tem que pedir desculpa pro Five, não. Five já tem graça. Five já tá grandinho pra entender que vai te sair em inglês. Five, você talvez não seja da comunidade no comando ainda, talvez não seja estoico cristão, mas tem que parar com essa palhaçada de o cara vem aqui, eles viajaram 3 horas de carro. Presta atenção, Five, te retira, pode deixar no vídeo, porque o Marcos quis ser fofinho, deixa ele ser fofinho. Na verdade, não importa o que você seja, Five, né? Não importa a religião. Isso. O que nós queremos aqui é que você se desenquadre. Você vá buscar as informações para poder vir. Por você próprio, é um início de uma conversa. Suas perguntas. Mas é o seguinte, Five, eles viajaram 3 horas para cá, 3 horas dirigindo. Eles dois, a filha deles, que é uma menina linda, um doguinho, um dogão, ficaram 2 dogão em casa, vão viajar 3 horas de volta agora pra casa deles. Porra, pra tu ficar criticando, ele fala mais expressão em inglês. Porra, Five, caraca, bicho, 2 horas de conteúdo, 3 horas de viagem, meu time todo editando pra você criticar o inglês. Discute a ideia, Five, joga no Google a fala em inglês, pelo amor de Deus. Cara, tá se incomodando demais com uma coisa muito pequena, cara.
Agora você pasma. Você é five, porra! No passado, você sabe, por exemplo, às vezes as pessoas falam, tem aquela coisa, né, na religião que ela fala assim, não diga o nome de Deus em vão. E aí as pessoas não falam assim, oh my God, né, oh meu Deus. Elas falam, oh my gosh, né? Só que naquela época, né, aí vamos dizer, no século passado, aí 1930, 40, 50, as pessoas, para não falarem Jesus Cristo, Jesus Christ, elas falavam o quê? Jiminy Cricket. Oh, Jiminy Cricket. O que é Jiminy Cricket? Sabe quem é Jiminy Cricket? Não. Jiminy Cricket é o Jiminy, que é o grilo. É o grilo, o nome do grilo é Jiminy. Só que no Pinóquio, o cara que conversa a todo momento com ele, com o Pinóquio, é um grilo. É o grilo falante, gente. É o grilo falante. Jiminy Cricket. É o Jesus. Porque são as mesmas iniciais. Jesus Christ, Jesus Cristo, Jiminy Cricket. Uau. Quando você debulhar a história do Pinóquio, a leitura do autor, não a história da Disney, tá? Você vai ver cada coisa incrível. E eu posso afirmar para você, essa saída, a porta para a manifestação, né, de tudo que vocês pedem em oração, e talvez vocês estejam pedindo errado, a oração é o sentimento, né? O sentimento é que é a oração verdadeira. Sintam como se já houvesse acontecido, tá na Bíblia. É você falar a verdade. Em verdade vos digo. É você sair da mentira, sair da Matrix e você encarar a verdade. E não tem como, Fábio, você sair da Matrix enquadrado. É por isso que a gente fala, a religião tem muitas coisas positivas. Ela te enquadra no modelo de religião. Ela te enquadra no catolicismo, em diversas denominações de igrejas evangélicas. Isso é ruim, não, isso é incrível para um determinado momento da tua jornada. Mas quando você é enquadrado, olha aqui para mim, para a tela, Fábio, enquadrado, a quadra tem bordas. E você não consegue enxergar depois dessas bordas. E as pessoas, quando elas estão enquadradas, elas se ofendem com o que dizem fora do quadrado. Saia do dogma, né? Com a metáfora da caverna, não é a metáfora. Alegoria da caverna. Com a alegoria da caverna, né? Ela se incomoda com o que está fora da caverna dela, né? E ela tem medo de ir lá fora. As pessoas odeiam verdades que possam, eventualmente, abalar suas ilusões. E isso acontece porque elas não vão em busca de mais informações para que elas possam falar por si mesmo. É isso. Né? Elas estão repetindo aquilo que elas estão ouvindo. Então, o convite aqui é esse. Que esse seja um podcast de convite para você ouvir outras coisas e buscar outras coisas por você próprio. Agora tem uma coisa, eu queria que o Fábio dissesse aqui nos comentários. Se existisse o Flow Roll 3, esse foi o 2, do que você queria que a gente botasse um café nessa mesa aqui, ou um chá, e a gente, a partir desse café e desse chá, a gente falasse. O que você gostaria? Esse foi o podcast número 165. Segue eles, ó. Segue eles nas redes sociais. Segue eles, tá aqui embaixo. Desenho Rap Family. Esse foi o podcast número 165. Fora da caixa demais. Desenquadrado. Desenquadrado demais. Assim. Pronto, desenquadrado. Isso é brega, tá? João e Carol vão ver esse podcast e falar assim, coisa brega. Que brega. Um abraço pra vocês. Eu vejo vocês por aí ou no próximo podcast. E vamos. Bota aqui que vocês querem no Flow Roll 3. Tchau.